e senhores, sejam bem-vindos ao Valor em Saúde, nossa plataforma de evento híbrido digital para o segmento saúde. A TM Jobs deseja um novo tempo, com mais esperança, humanização, compaixão e mais entrega de valor em saúde para todos nós. Agradecemos ao Walters Clover pelo patrocínio e por acreditarem nesse projeto, apoiarem essa importante iniciativa. Continuamos em nossa jornada na geração de valor compartilhado e sustentável, através dessas iniciativas. Agradecemos todos os envolvidos, presentes nessa sala, e desejamos a todos um excelente evento. O evento tem um formato diferenciado, é uma mesa redonda, digital, cada convidado tem um tempo de fala, eu vou estar moderando as perguntas e nós queremos muito a participação de todos. A interação e colaboração dos participantes será de grande importância. Nosso evento vai até umas 18h30. Para iniciar o nosso diálogo com especialistas sobre os avanços da tecnologia na gestão de dados, otimizando e prevenindo erros e desperdícios, convidamos Tereza Saqueta, executiva do setor de saúde, conselheira e mentora de startups em inteligência artificial e modelos de negócios digitais. Seja muito bem-vinda, Tereza. Obrigada, Tânia. Convidamos Alfredo Neto, farmacêutico na segurança do processo de medicação no Hospital Alemão Oswaldo Cruz. Boa tarde, Alfredo. Boa tarde, Tânia. Boa tarde a todos. Muito obrigado. Convidamos Fábio Ferracini, coordenador da farmácia clínica do Hospital Israelita Albert Einstein. Seja bem-vindo, Fábio. Boa tarde. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Convidamos Nilson Malta, gerente de automação do Hospital Israelita Albert Einstein. Seja bem-vindo, Nilson. Nilson, você acha que seu microfone está mudo? Estava travado. Obrigado, Tânia. Obrigado pelo convite e a oportunidade de estar aqui com vocês. Convidamos também o Dr. Vladimir Piso, médico especialista clínico da Philips. Bem-vindo, Vladimir. Obrigado, boa tarde. Um prazer estar aqui com vocês, Tânia. Perfeito. Será uma grande discussão, diálogo aqui, essa reunião entre esses especialistas e convidados. Para contextualizar este diálogo, eu convido Murilo Fernandes, gerente de canais e alianças na Walters Clover. Bem-vindo, Murilo. Obrigado, Tânia. Obrigado a todos pela participação, pela presença. A ideia da gente fazer um bate-papo, uma troca de experiências, uma troca de ideias e, obviamente, conversar um pouquinho como que a tecnologia tem surgido frente aos principais desafios, né? Nós sabemos que o sistema de saúde está sempre em pressão. Esse ano, particularmente, com uma pandemia em curso, todo o sistema está em pressão. Então, a ideia desse bate-papo é justamente entendermos como que a tecnologia pode nos auxiliar, o que vocês têm visto como uma nova tendência, o que a gente tem identificado das oportunidades. Nós sabemos que algumas barreiras foram quebradas, né? Sabemos ainda, por outro lado, que o fluxo de variabilidade clínica ainda é grande, né? Então, quais são os esforços que nós estamos fazendo e trabalhando para isso, com o auxílio da tecnologia? Obviamente, medicina baseada em evidência, da mesma forma, como se complementam, e uma grande troca de experiências. Eu acho que essa é a proposta para todos, que a gente possa passar esses próximos minutinhos compartilhando, eu acho que, e aprendendo, óbvio, né? Então, mais uma vez, reitero as boas-vindas a todos, e, por favor, Tânia, fica contigo. Ok. A gente tem nesse painel farmacêuticos e também especialistas em tecnologia, então vai ser uma discussão muito enriquecedora. Eu estou vendo aqui já tem bastante gente na sala. Prazer, Bruno, Jeane, todos que estão entrando aí. E a ideia é que vocês também participem, tá? Desse diálogo. Não é um evento, um modelo talk show, não. Vocês precisam também participar, interagir conosco aqui, e aí vocês podem liberar a câmera de vocês também para que a gente possa visualizar vocês e também os microfones, tá?
Doutor Vladimir, faça uma introdução aí dessa nossa tarde. Sim, claro. Obrigado, Tânia. Obrigado, Murilo, pela oportunidade, todos os amigos queridos que estão aqui conosco. Para aquecer, acho que falar de tecnologia em saúde hoje é um lugar comum, né? A gente não tem muito... Para qualquer lugar que você se vire, fica bem claro o compromisso, a importância da tecnologia nos diversos setores, e na saúde não é diferente. Só para dar uma aquecida, a gente acho que pretende falar de bastante coisa aqui, mas eu vou fazer um caminho, uma passagem rápida por um processo que talvez seja um dos mais complexos e importantes quando a gente fala de informatização e assistência numa instituição como, por exemplo, um hospital, que é o processo que o Alfredo pontuou muito bem nas nossas discussões anteriores em off, né, que é o processo de segurança no processo de administração de medicamentos, que tem uma característica muito específica, que é de permitir que a gente faça com que medicamentos, né, insumos que chegam no hospital, tem que passar por um conjunto gigantesco de processos com garantias e barreiras muito bem definidas para que, eventualmente, aquilo que chegou nas docas do hospital, em caixas, chegue de maneira correta, no horário certo, na dose certa, no intervalo correto, para o paciente certo. Então, esse processo que começa nas docas e termina na beira do leito, com um conjunto muito grande de interações profissionais, serviços, sistemas eventualmente interagindo, muito crítico nas instituições. E para cada um destas barreiras, ou desses elementos, é muito fácil e muito claro observar a presença da tecnologia em instituições maduras, apoiando esse processo, e fica muito claro para a gente a necessidade de que profissionais que consigam interagir com essas tecnologias estejam habilitados e capacitados a fazer. Então, quando a gente fala do remédio que chega nas docas, entra na instituição, precisa ter o seu armazenamento adequado, o seu controle de estoque feito de maneira adequada, numa cadeia logística muito bem definida, tangencia um outro processo que começa lá na unidade, quando o profissional, o médico, por exemplo, passa naquele dia, decide que vai prescrever um determinado medicamento, começa a digitar no sistema qual medicamento que ele quer que aquele paciente receba. Nesse momento, é muito importante que ele receba informação qualificada, tanto no que diz respeito às características clínicas do paciente, mas principalmente como é que aqueles itens, aqueles elementos que vão ser administrados aos pacientes, eles podem interagir ou com os diagnósticos, os resultados de exames que os pacientes tenham, ou mesmo entre medicamentos que estão contidos naquelas mesmas prescrições. E esse conjunto de informações que precisam ser concatenadas e avaliadas naquele momento é um elemento muito crítico para o bom desfecho desse processo como um todo. Eu imagino que esse seja um dos elementos que a gente vai discutir mais a fundo aqui, por uma característica própria de todo o eleitorado, né, que está aqui na discussão, e porque é entendido como realmente um dos elementos mais críticos desse processo. Uma vez, então, que o médico faz essas interações, suportado por tecnologia e medicina baseada em evidências, o próximo passo é normalmente um profissional da farmácia clínica fazer as suas interações, intervenções, eventualmente, e fazer as interações tanto com os sistemas, como também com os outros profissionais, como os próprios médicos, por exemplo, numa troca uma discussão, uma breve discussão para identificar se tem alguma oportunidade em relação àquela prescrição. Isso então, culmina com a liberação do processo de liberação daqueles itens e eventual dispensação da farmácia. E aí, quando a gente fala de dispensação, uma série de oportunidades, desde processos dos mais artesanais e manuais, até iniciativas com grande automação, centrais de preparo profissionais, como, por exemplo, o pessoal do Einstein tem uma experiência muito legal e deve compartilhar conosco também.
que fazem com que os elementos necessários para que medicamentos cheguem até o paciente são dispensados adequadamente e, eventualmente, chegam para a unidade e, ao chegar na unidade, o processo de haverá um processo de preparo e, eventualmente, a administração à beira do leito. Então, brevemente, um conjunto muito, de novo, complexo de interações, tanto interpessoais como homem-máquina, né, precisam acontecer de uma maneira sincronizada para que aquilo eventualmente, para que o processo eventualmente atinja a sua perfeição desejada na entrega do medicamento correto para o paciente à beira do leito. Então, as duas palavras que eu queria deixar aqui, basicamente, para a gente refletir, tem a ver com complexidade, né, e interatividade ou interdisciplinaridade na discussão. E aí, como um aquecimento, eu passo a bola de volta para a Tânia para identificar, para apontar aí as pessoas que podem andar um pouquinho por dentro desse processo que eu descrevi brevemente aqui, para a gente poder trocar mais ideias. Obrigado, Tânia. Eu que agradeço. Bom, como o Dr. Vladimir começou a apimentar a nossa discussão falando de tecnologia, e é sempre bom um médico encabeçar essa discussão, né? Então, a gente sabe o quanto isso ainda é novo, as pessoas ainda têm muita dúvida. Eu queria trazer aí 2 especialistas em tecnologia, a nossa convidada Tereza Saqueta, e depois também queria abrir para o Breno Martins, da SPDM, que está aí na nossa sala. E eu queria fazer uma pergunta para ambos, né, que são muito voltados para o dia a dia da tecnologia dentro das instituições de saúde, e perguntar como é que os hospitais têm se utilizado da tecnologia para aprimorar processos, melhorar a qualidade e disponibilidade da informação a médicos e pacientes, contribuindo para a segurança do paciente. Como é que você, Tereza, pode colocar aí a sua reflexão e a sua vivência, a sua experiência com relação a isso? Depois eu queria aproveitar a presença do Breno Martins também para discutir sobre esse tema. Um prazer, Tânia. Agradeço o convite novamente. Um prazer fazer parte desse bate-papo sobre um tema tão atual e relevante, com amigos e profissionais muito grandes profissionais do setor, né? Bom, a gente, ao longo dos últimos anos, a gente vem passando por várias fases diferentes, né, no uso de tecnologia. Eu sou do tempo em que era inconcebível, quando se falava de prontuário eletrônico, era uma coisa inconcebível, né? Como que o médico ia fazer para compartilhar sua atenção entre paciente e sistema, questões relacionadas à segurança da informação, né, que a gente sabe que são extremamente relevantes, mais do que nunca, né, a gente sabe que isso é importantíssimo, é um tema muito relevante, mas veio ao prontuário eletrônico, as pessoas se acostumaram, todo mundo entendeu, né, consegue enxergar seus benefícios. Depois eu vou falar um pouquinho mais sobre números a esse respeito. E a gente vai evoluindo. Hoje a gente está com uma discussão muito parecida, né? Quando a gente fala de telemedicina, também tem aquela linha dos resistentes e que falam sobre a propedêutica, a relação médico-paciente, mas também a gente está vendo que o Covid está nos ajudando a acelerar essa questão, né? E também sou do tempo, né? Uma fase muito interessante em que no Fleury, o Fleury foi pioneiro no mundo até na disponibilização de resultados de exames na internet, e na época foi assim, as pessoas achavam aquilo uma coisa impossível, muito arriscada, os próprios pacientes tinham receio, eles pegavam na internet e eles iam ao laboratório para pegar o envelopinho fechado, para levar para o médico não ficar bravo, porque eles tinham visto o resultado antes. Muito interessante, né? E hoje, né, 20 anos depois, né, já se fala do burnout, né, são outros temas, mas sempre relacionados ao uso da tecnologia. Mas o fato hoje, né, segundo até a TIC Saúde de 2019, a pesquisa anual que é feita pelo NIC,
82% dos estabelecimentos de saúde hoje fazem uso de sistemas eletrônicos. A maioria deles utiliza para dados administrativos, mas um dado muito interessante foi o salto que ocorreu de 2018 para 2019 na prescrição eletrônica. Passou de 29% para 51% a prescrição eletrônica. Esse é um dado muito interessante. Um outro dado também que é bom de ver é que 88% dos profissionais médicos e 94% dos profissionais de enfermagem avaliam que o uso de tecnologia melhorou os processos de trabalho das equipes. Até muito na linha do que o Vladimir comentou. Então, apesar, assim, houve um avanço muito grande, mas apesar disso, a gente ainda tem muito que avançar, né? Outros dados que eu trago, né, infelizmente, ainda há muito erro evitável, né, no setor de saúde. Uma pesquisa recente, uma publicação de autores de instituições americanas, entre elas a Universidade de Michigan. Eu me lembro em 95, a IBM soltou um estudo que falava que morria um Boeing por dia de pessoas por conta de erros médicos. Aquilo para mim foi chocante na época que eu vi, né? E nesse estudo recente eles falam de 400 mil pacientes hospitalizados por ano que experimentam algum tipo de dano evitável nos Estados Unidos. É chocante. 100 mil mortes. 100 mil mortes. E o que eles também gostam muito de falar, 20 bilhões de dólares por ano. É muito triste isso, né? Um dos fatores associados, muitos hospitais acabam reduzindo os quadros de profissionais para diminuir custo, né, diminuir despesa. E existe uma associação entre esses erros e essas mortes com a contratação de profissionais menos habilitados, né? E é dentro desse contexto que a gente entende que a inteligência artificial ela tem muito valor, ela tem muito a agregar, né? Falando de uma maneira bastante simples, né, trazendo o conceito para uma forma muito básica de explicar, né, o que a inteligência artificial faz, ela nos ajuda a resolver problema de forma automatizada com base em dado, né? Então, de forma bem simples, né? Então, elas fazem o que nós fazemos, né, que é analisar dados, né, raciocinar em cima de dados, só que usando capacidade analítica equivalente à capacidade computacional que existe, né, disponível. E essa capacidade computacional ela vem crescendo de forma exponencial, né, conforme previsto pela Lei de Moore. É uma lei de 1965 e que fala que a capacidade de processamento dobra a cada 18 meses sem aumento de custo. Ou seja, nós temos hoje uma capacidade de processamento gigante, né, que faz com que as máquinas nos ajudem. É um paralelo muito interessante que foi feito por 2 professores do MIT num livro, o nome do livro é The Second Machine Age. Ele demonstra que a máquina a vapor, em 1775, fez pelos nossos músculos o que a tecnologia está fazendo hoje pelos nossos cérebros, né? Então, a primeira Machine Age, ela superou os nossos limites físicos, dos nossos músculos. A gente conseguiu percorrer distâncias mais longas, carregar cargas muito maiores por conta da tecnologia. E hoje, a capacidade do nosso cérebro consegue ser expandida, né? Então, dessa forma que eu enxergo o valor. Eu acho que eu já falei muito, mas, assim, de fato, o que eu queria mesmo reforçar é que o uso da inteligência artificial ela e vai ser cada vez mais relevante, particularmente nessa questão relacionada à detecção de erros, né? E isso traz como resultado de forma muito palpável, né? Então, desde aquilo que a gente comentou de redução de mortes, né? Portanto, mais segurança, mais qualidade do serviço e menor custo. Então, acho que é um pouquinho da minha visão. Obrigada, Tereza. Breno, seja bem-vindo. A gente discute muito no Valor em Saúde exatamente isso, a entrega de valor em saúde, colocando o paciente sempre no foco, né, da atenção, do cuidado. E aí eu queria que você pudesse compartilhar a sua experiência aí na SPDM
Como é essa gestão de tecnologia? Como você vê o avanço da tecnologia e das oportunidades, né, para todos nós? Com certeza, Tânia. Agradeço o convite, tá? Uma boa tarde a todos que estão aqui, né? Quase boa noite já. Nós na SPDM estamos exatamente no ponto que o Dr. Vladimir colocou, né? Nós estamos fazendo essa informatização completa de 14 hospitais, né? Que a gente inclusive utiliza o TASI da Philips, né? Nós estamos nesse processo aí, fizemos 10 já esse ano. E os avanços, eles são perceptíveis, né, na operação do dia a dia das unidades, mas principalmente os desafios, principalmente nessa etapa de interação entre enfermagem, administrativo, assistencial e a farmácia, ele é um assunto muito sensível, muito delicado e precisa de muita atenção, tá? Que vai desde o cadastro lá do medicamento ser feito corretamente, até os alertas serem disponibilizados da forma correta, o treinamento dos profissionais de saber utilizar aquilo corretamente, no processo certo. Então, parece às vezes uma coisa, uma máquina que vai se engrenar, mas ela tem muitos fatores diferentes, com diferentes percepções da tecnologia, e é um assunto que a gente tem que ter muita atenção e cuidado para que a gente atinja o resultado final. Não é um caminho fácil, né? É um caminho complicado, mas que de fato entrega muito valor para a instituição, né? Acho que hoje a gente pensar em tecnologia, né? A tecnologia hoje é uma grande aliada, né, na melhoria, na otimização de qualquer hospital, né? A medicina hoje ela vive um período de constantes mudanças, né? E os recursos e os avanços tecnológicos eles acontecem de minuto em minuto, né? É uma coisa muito dinâmica. O que antes era uma coisa que demorava no passado para acontecer, tinha uma periodicidade maior entre um avanço e outro, hoje é uma coisa que acontece diversas coisas diferentes ao mesmo tempo, né? Então, o que era ontem uma novidade, hoje já não é mais, já está sendo discutida outra coisa, né? Os hospitais hoje que utilizam, né, tecnologia como estratégia, né? Hoje a tecnologia ela não é mais um apoio, né? Ela faz parte da estratégia de um hospital, né? Então, todos os hospitais, as instituições de saúde que hoje entendem tecnologia como uma estratégia de trabalho, elas não ganham só em produtividade, né? Mas também em distribuição de conhecimento entre os profissionais, melhoria na qualidade do serviço. Então, a gente está falando de tecnologia na mesa cirúrgica, estamos falando de aplicativos voltados para a saúde, de dispositivos móveis, telemedicina, né, que é uma questão hoje fundamental de você ter equipes médicas em contato, do generalista com o emergencista. Hoje eles já fazem indicação de medicamentos, cirurgias e até fecham diagnósticos, né, utilizando telemedicina. E a gente também, um dos fatores prioritários, como o Dr. Vladimir e outros mencionaram aqui, é que não se pode deixar de citar a tecnologia como algo fundamental para garantir a rastreabilidade de medicamentos, né? Desde a sua produção até a sua administração no paciente, né? Hoje a gente tem diversas questões envolvidas com rastreabilidade, que vão desde regulamentações, legislações, até o aspecto fundamental, né? Que é garantir a segurança do paciente e reduzir ao máximo qualquer tipo de risco que possa ocorrer durante o tratamento dele, né? Ela contribui de forma significativa, né, na melhoria da qualidade, da capacidade de diagnóstico, de organizar o atendimento, de ampliar os serviços, e ela consegue deixar mais próximo a relação entre o médico e o paciente, né? Ela muda a maneira como o paciente é tratado, ela aumenta a segurança nos procedimentos médicos. Acho que hoje a gente não consegue imaginar um hospital trabalhando sem tecnologia, né? Ela permite, acho que o principal impacto que você tem hoje para o paciente é que a tecnologia ela permite uma proximidade, um melhor e mais seguro, né, atendimento ao disponibilizar, por exemplo, um prontuário eletrônico, com históricos de consultas, diagnósticos, comorbidades, exames, informações adicionais ali que sempre estão presentes. A gente não conseguiria passar, por exemplo, pela pandemia que nós ainda estamos vivendo sem o uso de tecnologia, né? Fatalmente a gente teria muito mais dificuldades do que nós tivemos. Então, a equipe médica, eu acredito que hoje a tecnologia ela aproxima, né, o paciente com a equipe médica, né, com toda a parte assistencial que rodeia ele no tratamento, né? A gente fala muito aqui, né, na SPDM de padronização de processos, né, com a tecnologia.
E nesse momento, né, a tecnologia ela permite que, apesar de você ter um processo padronizado, ela permite que o atendimento ao indivíduo, no fim das contas, ele seja personalizado. Isso diminui os erros de diagnóstico, ele mantém, inclusive, uma relação mais humanizada, né, que é um tema também fundamental. A gente fala hoje muito de humanização e, às vezes, ao pensar em migrar totalmente para a era digital, é comum a gente ter uma ideia de que existe um distanciamento, um contato mais frio com o paciente, mas na prática, né, a gente vê que a utilização de novos conceitos, de novas ferramentas tecnológicas, na verdade, ela amplia o contato entre o médico e o paciente, né? Um dos maiores benefícios aí que a gente vê na área hospitalar, por exemplo, é a proximidade e melhora no relacionamento com o paciente. Para nós aqui, que temos vários centros de referência de Covid, a tecnologia foi fundamental, tanto para o médico fazer o contato com o paciente, a equipe de enfermagem, quanto para o paciente falar com a família dele, ter esse contato próximo, que muitas vezes é o que ele mais precisa até para estar bem ali durante o seu tratamento, né? Hoje também, o paciente com a tecnologia, ele tem acesso às informações dele, como resultados de exames, de imagens, tudo online, né? O que evita, como a Tereza mencionou, isso antes era um tabu, né? O paciente ele tinha até a dúvida se aquilo mesmo era real, ele queria ir no local, né, para ver o que era. Hoje já é uma coisa comum, né? De fácil acessibilidade, que permite até a melhoria do paciente, não só no momento que ele está sendo tratado, né? Mas no dia a dia dele. Tudo isso é possível graças à questão de tecnologia, né? Medidas de segurança na área da saúde, principalmente no setor hospitalar, exigem mais eficiência e responsabilidade, né? O hospital, além de tudo, não só os aspectos de segurança, né, do ponto de vista assistencial, hoje ele é responsável também por todas as informações do paciente. A LGPD está aí preconizando isso. E sem tecnologia, também é difícil a gente conseguir controlar esse tipo de coisa, né? Então, eu acho que hoje a tecnologia ela tem uma missão, que é na área hospitalar, que é melhorar a segurança do paciente, né, e garantir a segurança e privacidade dos seus dados, né? Em síntese, eu acredito que a partir do momento que a tecnologia ela atende diretamente às demandas do hospital, a própria unidade começa a alcançar mais resultados, ela melhora como um todo e, como consequência, ela melhora diretamente a qualidade do serviço prestado, né? Então, hoje a tecnologia ela está relacionada diretamente com a qualidade e segurança assistencial prestada para o paciente. Obrigada, Breno, pela sua contribuição. Eu queria pedir para a Rosiane, que está presente na nossa sala, se você pudesse abrir sua câmera, Rosiane. Não sei se você está me ouvindo bem. Estou vendo que você está aí na sala. Eu queria a sua participação, queria fazer uma pergunta para você, se você puder participar. Será um prazer ter você aqui conosco também, falando conosco, porque a gente quer ouvir, né, Rosiane, também como a gente ouve aí, a gente ouviu um pouquinho da SPDM, uma organização social de saúde que faz um trabalho belíssimo, né, e aí a gente queria também ouvir da Santa Casa, né, Santa Casa de Maringá. A gente fala muito, falamos agora nesse começo, da importância e relevância do uso das tecnologias. E aí, a gente não pode deixar de falar da adoção dessa tecnologia para redução de custos, qual é o impacto econômico nas instituições com relação a isso. E eu queria que você compartilhasse um pouco para nós como é essa adoção, Rosiane. Nas Santas Casas, a gente sabe que várias Santas Casas enfrentam uma dificuldade enorme, né, financeira, por conta de repasse, por uma série de coisas que a gente não vai discutir aqui agora, mas certamente eu queria muito a sua contribuição com esse olhar, né? Como é que a tecnologia ajuda nessa gestão, nesse impacto econômico, né? Como é importante fazer essa adoção de maneira segura, e eu queria aí a sua contribuição, e depois também ouvir do Dr. Vladimir, né? Então a gente abre com você, e na sequência o Vladimir compartilha também do seu ponto de vista, ele que esteve no Sírio-Libanês e que teve à frente de gestão, né? Então ele sabe muito bem como isso impacta na estratégia da instituição, para o avanço da instituição. E aí eu queria que você começasse falando. Seja bem-vinda, Rosiane. Obrigada pela oportunidade.
A Santa Casa de Maringá é uma instituição de origem alemã, né? Então, nós temos como os nossos fundadores uma irmandade que tem 5, 6 hospitais ao longo do mundo, e o hospital aqui em Maringá, Santa Casa de Maringá, foi o primeiro do complexo a adquirir o sistema TASI há uns 10 anos, mas desde 2011, mais ou menos, nós temos o TASI. Nós optamos, na época, inclusive, por uma ferramenta onde tivesse um roadmap de crescimento nessa situação tecnológica, justamente para auxiliar a linha de frente e reduzir os retrabalhos do back-office. Porque a grande sacada de um hospital é a redução de custo no back-office, né? E quando você não tem um sistema totalmente integrado, que era o nosso caso, aonde possui as consistências, aonde que é o que nós lutamos muito e buscamos muito isso, consistências de dados, consistências das prescrições, consistências na segurança do paciente. Não estou falando na parte de segurança de paciente, porque não é o meu, vamos dizer assim, não é o meu nicho, né? Mas buscando redução de custos, buscando melhoria tecnológica para essa redução, porque é o que as Santas Casas precisam, né? Então, é onde a tecnologia bem integrada, uma tecnologia consistente, onde os cadastros auxiliam quem está na linha de frente a não ter as suas redundâncias, não ter retrabalhos e a fazer as informações de back-office automáticas, é o que trouxe para nós um retorno financeiro muito bom. Nós conseguimos, com a tecnologia, aumentar o nosso faturamento em um valor significativo, por questões de regras, né, e etc. Coisas que muitas Santas Casas, por não ter uma tecnologia implementada, ela acaba sendo vítima da gestão do conhecimento, que muitas vezes também não é documentado e vai se perdendo ao longo do tempo, né? Então, a tecnologia dá o suporte para manter o conhecimento da instituição também. Então, processos é processo. A tecnologia vem para auxiliar nos processos e, por consequência, na segurança do paciente, por consequência, na segurança financeira da instituição. Perfeito. Obrigado. Vladimir, contribui conosco, por favor? Sim, acho que a Rosiane foi muito feliz nos comentários, acho que todos nós aqui, como entusiastas da tecnologia, acho que conseguimos claramente perceber, e alguns de nós conseguem, inclusive, fazer esse paralelo de como era e como é, né? Quando você tem uma instituição informatizada, não vou nem dizer transformada, porque o processo, nesse sentido, a gente ainda tem alguma imaturidade no Brasil, mas a gente acho que está vivendo uma grande onda de informatização. E acho que eu concordo que um sistema integrado, ou sistema que consiga se integrar com outros e que permita que as informações transitem de maneira coordenada, facilitando os processos, com certeza é um elemento fundamental acho que mais do que para a redução de custos, porque aqui acho que cabe um comentário bem interessante, assim, custo em saúde é algo que impossível você restringir, né? Saúde custa, saúde de qualidade custa bastante. Eu não estou dizendo que a grande questão aqui tem a ver muito mais com o desperdício, né? E tudo que for indevido, ou que for superfaturado, ou que for inadequado do ponto de vista clínico, pode ser considerado desperdício. E, nesse sentido, eu acho que a tecnologia tem um grande papel em mitigar o risco de que esses desperdícios aconteçam, né? Otimizando, então, a alocação adequada do recurso para quem, de fato, precisa, e isso é possível através de informação. Então, as tecnologias de informação, de um modo geral, e aí não precisa ser... Nós não estamos falando do sistema de prontuário eletrônico ou do sistema de gestão digital mais complexo do mundo. Nós estamos falando, eventualmente, de processos que garantam que as planilhas
que com planilhas, as mais básicas que sejam, permitam que você faça os controles adequados. É óbvio que ter um sistema integrado facilita muito mais o trabalho, mas acho que o grande diferencial aqui tem muito mais a ver com tecnologia da informação e comunicação do que simplesmente falar de tecnologias. Então, a minha visão é de que, sim, a tecnologia da informação com certeza contribui para os benefícios que foram discutidos aqui. Eu vou pontuar basicamente esse da redução de desperdícios. A gente podia ficar falando de outras coisas aqui que fazem muito mais sentido, mas eu quero dar mais oportunidade para que o pessoal possa contribuir também nessa discussão tão interessante. Tânia, te devolvo aí a bola. Ok. Agora a gente vai ampliar a discussão para falar de gestão e efetividade clínica, né? E eu queria convidar agora para responder essa pergunta o Alfredo Neto, que é do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e Bruno Nunes, que está também na nossa sala, que é superintendente do Hospital Márcio da Cunha, da Fundação São Francisco Xavier. Queria ouvir de vocês, a gente está aqui num bate-papo mais intimista, fiquem à vontade de também fazer pergunta para os nossos convidados, tá ok? E sabendo que no Brasil, de acordo com um estudo realizado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e o Hospital das Clínicas de Porto Alegre, quase 60% das prescrições com medicamentos podem gerar alguma morbidade. E por um estudo norte-americano, mais que 50% estão diretamente relacionadas ao processo de prescrição. Como o uso da tecnologia tem sido utilizado para a prevenção destes potenciais erros, então eu queria que o Alfredo falasse para nós, na sua visão de farmacêutico, especialista lá no Hospital Alemão Oswaldo Cruz, e depois que o Bruno também abrisse aí o seu microfone e compartilhasse conosco da sua experiência. Por favor, Alfredo. Tânia, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Estão conseguindo me ouvir? Estão conseguindo me ouvir? Um pouquinho baixo, Alfredo. Tá, se você puder falar um pouquinho mais alto, seria melhor. Estão conseguindo me ouvir bem aí, agora? Isso, sim. Boa tarde, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Pegando a fala inicial do Dr. Vladimir sobre a questão do medicamento, desde a DOCA até chegar à administração no paciente, esse medicamento perpassa pelas mãos de aproximadamente 16 profissionais. Então, nesse processo de administração do medicamento, da escolha de qual medicamento comprar, qual medicamento compor, o rol de medicamentos do hospital e todos esses outros pontos, esse medicamento ele acaba passando pela mão de vários profissionais e a gente tem que garantir a rastreabilidade desse medicamento dentro do hospital para garantir a segurança para o paciente. E hoje é indissociável dentro da parte da saúde esse uso da tecnologia para poder dar segurança nesse processo. Então, o paciente chega na unidade no pronto atendimento, ele é atendido pelo médico ou até mesmo na unidade de internação. Isso gera uma prescrição, que é aprazado pela equipe de enfermagem e avaliado pela equipe da farmácia clínica. E isso dá o gatilho para a gente começar o processo de atendimento desse paciente, de dispensação desse medicamento. Então, como garantir que aquele medicamento que foi prescrito pelo médico chegue na hora certa, na dose certa, os novos certos da enfermagem, para garantir adequado tratamento desse paciente, que esse paciente se recupere o mais breve possível e possa retornar para casa. Então, a tecnologia ela contribui muitíssimo nisso. Então, começa desde a questão de você ter um sistema informatizado para poder, ou também automatizado, para fazer a dispensação do medicamento, garantindo leitura de código de barras, leituras de data matrix, para garantir, junto com o que está dentro do sistema, com as informações e parametrizações dentro do sistema, para que esse medicamento dispensado ele tenha várias barreiras de checagem para que realmente aquele medicamento, aquela dose, ela chegue no paciente no momento certo. Outra questão também é a questão de admissão do paciente. Muitos pacientes ele têm um histórico, ele faz uso de medicamentos em casa.
Então, como a gente está colocando essas informações desse paciente também dentro do sistema, para, uma vez tratado a causa da internação, dar prosseguimento também aos medicamentos que ele faz uso em casa, principalmente pensando na população brasileira que está aumentando, está ficando uma população mais velha. Então, você tem várias comorbidades, múltiplos medicamentos fazendo uso, a polifarmácia. Então, como conseguir integrar isso também? Então, tem esse momento onde a gente começa a fazer o input dos dados dentro de um sistema para fazer a reconciliação medicamentosa. E aí entra a questão da tecnologia favorecendo isso. Então, por que não o sistema, na hora que o médico for fazer a prescrição de reconciliação desse paciente, ele conseguir verificar todos os medicamentos que o paciente está fazendo uso, incorporar isso na nova prescrição e garantir a continuidade de tratamento dele, para quando ele possa voltar para casa, ele continuar o tratamento que ele estava fazendo ambulatorialmente, com os devidos ajustes após o período de internação. Outra questão também é como identificar que esse paciente, as doses, estão de acordo com o peso, com o ajuste de função renal. Então, todas as questões, elas são muito facilitadas e tem uma contribuição muito grande com essa questão da informatização e da tecnologia do prontuário eletrônico. Então, na hora que o médico, por exemplo, vai prescrever, por que não o sistema checar todas as informações de exames laboratoriais dele e fazer uma sugestão de uso de uma determinada dose, de um determinado medicamento? Esse paciente alérgico a um determinado medicamento, colocar essa informação de alergia em um campo estruturado, na hora da prescrição, vem um alerta para o médico para informá-lo que esse medicamento que ele está tentando prescrever, o paciente tem alergia a esse medicamento. Então, todas essas questões, elas facilitam a vida dos profissionais, aumenta essa segurança para os pacientes e a gente tem uma redução de reações adversas, reações de uso de medicação, e, consequentemente, a gente tem redução de custos com isso também. Então, desde a utilização de dispensários eletrônicos, onde você tem uma parte do seu estoque de medicamentos nas unidades, mas liberada de forma consciente por conta de uma prescrição por uma prescrição feita pelo médico e avaliada pela farmácia clínica, desde a questão de você atender pela farmácia central e seguir todas as etapas até o medicamento chegar ao paciente. Então, hoje, uma grande questão que eu acho que a Teresa ela tem até muito mais propriedade do que eu para poder falar sobre isso, é como é que a gente estrutura hoje informações de bancos de dados, como é que a gente equilibra, equaciona o tempo passado em frente ao computador para colocar as informações de forma adequada e estruturada para um sistema conseguir utilizar o conhecimento de machine learning, as técnicas de inteligência artificial, os conhecimentos de inteligência artificial para dizer se esse paciente ele pode ir de alta, não pode ir de alta, quais seriam os exames laboratoriais mais recomendados dada a clínica daquele paciente, quais seriam as abordagens possíveis para aquele paciente. Então, essa questão do uso da tecnologia, juntamente com a inteligência artificial, juntamente com o acesso a bancos de dados e a vinda do prontuário eletrônico, a utilização de ferramentas de base de dados, de checagem de uso de medicamentos, como, por exemplo, o UpToDate e o próprio TASI também, isso tem contribuído enormemente para a segurança do paciente na unidade hospitalar, dada toda a complexidade que envolve desde a entrada desse paciente, a prescrição e todo o caminho que o medicamento percorre até a administração para esse paciente. Então, eu sou muito entusiasta da parte de dados, eu sou muito entusiasta da parte de tecnologia. Eu acredito que a gente tem muito a caminhar, mas que a gente tem dado passos bastante interessantes nesse sentido de segurança, de redução de eventos, de redução de erros de medicação, erros em prescrição, por conta de toda uma interdisciplinaridade dos vários profissionais, médicos, farmacêuticos, enfermeiros, nutricionistas, associada à tecnologia, como bem colocou pela Teresa, que temos aí a inteligência artificial, a tecnologia, o processamento, sendo o nosso segundo cérebro, praticamente, contribuindo com a gente nessa tomada de decisão, passando por toda uma leitura de base de dados, de medicina baseada em evidência, a gente consiga garantir o que a gente tem dentro do sistema de saúde, que é o nosso objetivo, é a qualidade do atendimento ao paciente para que ele possa se recuperar o mais breve possível e retornar às atividades dele. Ninguém vai para o hospital para ser um spa. Então,
eu acho que a tecnologia tem nos possibilitado muito isso. Obrigada. Eu queria agora ouvir um pouco do Bruno. Boa tarde a todos. Bom, falar depois do Alfredo assim fica até difícil, né? Bom, pessoal, assim, eu lembro que lá na época de faculdade, né, eu tive um professor de farmacologia, né, até para falar para todo mundo, eu sou médico, eu sou cardiologista, sou intensivista, né, e eu lembro que lá na época de faculdade eu tive um professor de farmácia que falava uma frase que eu nunca esqueci, que ele dizia o seguinte: para você tomar remédio, você tem que ter uma saúde danada, né? Porque você toma remédio para uma coisa e prejudica 10, né? E é uma grande verdade, né? Hoje, quando a gente pensa principalmente em farmacossegurança, a gente acaba batendo de frente com isso, né? Você entra com uma medicação para uma determinada patologia, mas você sabe que ela tem uma gama de efeitos colaterais, você sabe que ela tem uma gama de complicações que podem advir da interação com outras medicações, como o Alfredo falou, da interação com fatores, sejam étnicos, com fatores de idade, com fatores de outras comorbidades associadas. Aí a gente entra junto, quando a gente fala em tecnologia, a gente pensa em prontuário eletrônico, ele veio para ajudar a gente. Eu não tenho a menor dúvida, eu sou um entusiasta da tecnologia. O Hospital Márcio Cunha hoje, a gente está falando de um hospital, né, que faz parte da rede da Fundação São Francisco Xavier, que é o braço social da USP Minas, né? Só o Hospital Márcio Cunha é uma das unidades da Fundação, a gente tem 548 leitos no hospital. Nós somos o primeiro hospital do sistema, utilizando o sistema TASI, a ter RIM7, né? Então, assim, a gente tem uma preocupação muito grande com essa visão tecnológica, com inovação, mas, assim, quando a gente para e pensa, né, a tecnologia, ela traz muito benefício, mas ela também traz muito risco, né? Porque a própria facilidade da prescrição, a facilidade do fazer, né, nos expõe, às vezes, a certos riscos assistenciais, que se a gente não tiver realmente ferramentas para nos apoiar, para nos ajudar nessa decisão, a gente acaba colocando a vida do nosso paciente literalmente em risco, né? Então, quando você coloca ali, são 60% de pacientes que estão em risco, né, com uma prescrição médica, e desses a gente pega quase que metade, né, podem ter algum grau de complicação. A gente tem que trazer também essa mesma tecnologia que gera essa facilidade, que gera essa vamos dizer assim, essa mão fácil que a gente começa a ter para prescrever as coisas, a gente tem que ter ela também para nos limitar, tem que ter ela para ajudar a segurar, né? E aí que é onde entra, acho que essa farmacovigilância, né? A gente ter ferramentas que sejam capazes de literalmente utilizar a inteligência artificial para nos avisar, né? Olha, doutor, abre seu olho, você está prescrevendo aqui, está duplicado, né? Você ter ferramentas que possam te propiciar isso, mas não só ferramentas que te propiciem isso, mas que possam te trazer isso, seguindo aquela teoria da boa medicina, que é a medicina baseada em evidência, né? Então você precisa de uma ferramenta que seja inteligente, que possa cruzar informações, mas que ela esteja atualizada no tempo, que ela esteja atualizada no que a medicina traz de mais moderno para você, para propiciar essa farmacossegurança. Aí você começa a tratar de uma ferramenta que realmente ela tem utilidade para a gente, né? Porque não adianta, eu vou botar uma ferramenta que vai me avisar, você está dando aqui para o seu paciente um medicamento X com Y, cuidado, viu? Mas ok, cuidado baseado em qual dado, né? No que está só na bula do remédio, ou no que está no artigo que eu vi, saiu semana passada, tá? No que saiu mês passado para falar para mim sobre, olha, isso aí já não é mais legal o que você está fazendo. O próprio Covid veio aí para ensinar muita coisa, para reensinar para a gente muita coisa a respeito disso, né? Falou-se da droga X, falou-se da droga Y, falou-se da droga Z. Quando a gente pegava a prescrição de paciente, tinha 10 medicamentos prescritos juntos, e a segurança, a evidência realmente da defesa do prontuário do teu paciente, da prescrição do seu paciente, era quase zero, né? A gente tem visto aí novos estudos estarem falando de utilização de 1, 2, 3 tipos de corticoide diferentes para tratar o COVID. Ok, mas baseado em quê, né? Aí fala da droga Y, baseado em quê, né? E aí quando você começa a entrar nesse nicho do empirismo para fazer tratamento de paciente, né, você começa a entrar num terreno perigoso. E aí quando você tem realmente a tecnologia embarcada que te possibilita, peraí, bota o pé no freio, essa paciente que você está fazendo isso daí, ok, a medicação é boa, mas ela está grávida, né? O teu exame está mostrando aqui para você, ó, ele consegue cruzar a inteligência artificial
Dentro do prontuário do teu paciente te mostra, olha, os exames que estão aqui para você mostram para a gente que ela está grávida. Aguenta a ponta aí, esse remédio é legal, mas ele é legal para quem não está grávida, ele é legal para quem não tem mais de 60. Então, assim, a gente tem que literalmente trazer, e acho que, assim, principalmente os entusiastas dessa área médica, eles têm que trazer as boas práticas médicas, igual eu falo, da medicina baseada em evidência, associado à farmacossegurança, associado à farmacoeconomia, porque eu acho que é um dos grandes fatores que podem trazer isso para a gente tem que ser muito levado. E a gente está falando, eu falo principalmente do Márcio Cunha, nós somos uma instituição filantrópica, onde eu atendo hoje dentro do hospital, 70% do meu público é SUS. Mas porque eu atendo o SUS, eu tenho que atender ele com uma qualidade diferente? Não, nós somos o primeiro hospital do Brasil a ser qualificado em ONA 3, ONA Excelência, lá em 2003. A gente tem preocupação com qualidade, isso aí é cultural, mas eu tenho que ter qualidade, eu tenho que ter isso tudo, mas eu tenho que ter segurança e eu tenho que ter, acima de tudo, sustentabilidade. Quando a gente fala de um hospital público, que possa ofertar um bom atendimento para o seu paciente, é inevitável não falar em sustentabilidade. Então, não passar por essa farmacoeconomia seria até inconsequência da parte da gente. Então, acho que assim, as ferramentas, elas vêm para isso, elas vêm para somar para a gente, acho que a tecnologia, ela vem para somar. A gente tem visto firmas apresentarem BIs e BIs e BIs diferentes, mas eu acho que assim, a informação sem uma finalidade, ela simplesmente é mais do mesmo, né? Eu acho que a gente tem que literalmente conseguir aplicar a boa informação, a informação bem estruturada, bem arquitetada, dentro de um contexto adequado, onde a gente consiga literalmente chegar num consenso único, que é o primeiro lugar, é a segurança do nosso paciente, e assim, o que eu vejo em primeiro lugar é isso, e em segundo lugar, mas não menos importante, a sustentabilidade de todo o processo. Senão a gente acaba realmente entrando num nicho aí perigoso, num nicho difícil de ser lidado, de ser comportado, e que aí todo mundo sai perdendo, né? Então, acho que assim, a tecnologia, ela vem para isso, a efetividade clínica está baseada nisso, e assim, como médico eu falo, eu sou um grande entusiasta desse campo aí, um grande admirador disso. Obrigada, Bruno, pela sua participação. Você, na verdade, fez aí um caminho muito bacana de raciocínio para a próxima pergunta que eu vou fazer. E fica aqui meu convite para, no final, vocês, se quiserem fazer uma pergunta para um dos nossos participantes, eu vi que o próprio Alfredo fez 2 colocações para a Tereza. Se a Tereza, no final, quiser responder, tá, Tereza? Deixa aí no stand-by para que você possa responder. E eu queria entrar agora na gestão na farmácia clínica. E o Bruno trouxe muito essa questão de boas práticas com precisão, segurança e a importância da farmacoeconomia. Porque a pergunta que eu tenho para o Fábio Ferracini e para o Nilson Malta, ambos do Einstein, é como a tecnologia aprimora a segurança do paciente com a redução de desperdícios no ponto de vista do farmacêutico clínica, da farmácia clínica. Fábio, queria que você começasse, depois o Nilson também participasse desse nosso diálogo. Então, boa noite, né? Aqui a gente tem uma farmácia clínica já bastante estabelecida, em dezembro do ano passado ela fez 20 anos, então nós estamos já há bastante tempo e com bastante estrada na farmácia clínica. O que a doutora Tereza falou do artigo que ela falou, eu creio que foi aquele publicado da Patient Safe, que as novas evidências de erros a pacientes associados ao cuidado hospitalar. Naquele artigo ele fala também que aquele número que atinge 400 mil pacientes significa que qualquer paciente em qualquer hospital do mundo, inclusive se ele estiver lá no Johns Hopkins, que é considerado o segundo melhor hospital do mundo, ele vai ter no mínimo 4 erros de medicação por dia durante todos os dias de sua internação. Se a gente pegar a frase do Peter Drucker, que ele falava que das empresas modernas não existe nada, nenhuma, mais complexa que um hospital. Se a gente vê quando um paciente ele entra num hospital, ele vai passar aí, no mínimo por 5 profissionais da saúde, todos com conhecimentos distintos e todos com uma única função, que é tirar o doente da doença. Então, a possibilidade de acontecer erros, ela se torna exponencial.
A tecnologia, ela nos ajuda muito, né? Nós temos um sistema de suporte à decisão. O farmacêutico clínico aqui do Einstein, antes dele dispensar um medicamento, ele vê mais de 20 itens na prescrição médica e ele também acompanha todos os exames laboratoriais e alguns de imagem também. Por exemplo, ele acompanha o eletrocardiograma, que se o medicamento A com o medicamento B pode causar um aumento do espaço, do intervalo QT, não significa que vá aumentar o espaço. Então, por exemplo, ele acompanha o eletrocardiograma para ver se está aumentando. Se caso o espaço entre o Q e o T chegou em 4 segundos, aí sim ele vai entrar em contato com o médico. Senão, ele não entra. E, para sobrar tempo para ele fazer essas atividades, evidentemente que tem que ter sistemas de apoio à decisão, que antes de a gente ter um sistema de apoio à decisão, o farmacêutico, ele conseguia ver em média de 5 a 6 pacientes por dia. Hoje, esse sistema de apoio à decisão, que está com interface com o Cerner, ele já traz isso para o farmacêutico. Então, o farmacêutico não precisa ficar procurando as não conformidades na prescrição médica, e sim ele ir de acordo com o que esse sistema fala para ele estar olhando. Então, é isso que a gente faz aqui no Einstein, e agora a gente está com uma nova tentativa de automação. É claro que a gente vai conseguir, o Nilson está aí, ele sempre dá um jeito para essas coisas. Nós começamos aqui com várias... O hospital está muito lotado, graças a Deus, e aumentou na semana passada o número de pacientes com Covid, e o hospital não queria abrir mais uma ala. Então, foi solicitado pela diretora de operações aqui do Einstein para o farmacêutico analisar os pacientes que estavam com possibilidade de receber alta. Nós analisamos 43 pacientes, nós escrevemos alguns itens que a gente tinha que ver desses pacientes, como, por exemplo, se ele estava em ar ambiente, se ele estava com a pressão arterial normal dos últimos dias, se ele estava com o NIUS do paciente, a evolução e os exames laboratoriais que estavam alterados. Com isto, nós conseguimos, neste dia, apontar 16 pacientes que nós julgamos que eles tinham possibilidade de receber alta. Desses 16, 13 receberam alta. Então, assim, para a gente foi muito legal, que foi um primeiro exercício que nós fizemos disso, e a gente viu que não precisou mais abrir nenhuma ala para paciente com Covid. Então, se a automação, só nesse sentido, imagino tanto que ela pode ajudar. E quando a gente fala em alta hospitalar ou deshospitalização o mais breve possível, evidentemente a gente está falando em economia, principalmente para o serviço público de saúde, que deshospitaliza, abre mais um leito e assim consegue tratar um maior número de pacientes possíveis. Era isso. Se alguém tiver alguma pergunta, depois eu estou à disposição. Obrigado pelo convite, viu, Tânia? Obrigada a você. Você sempre é um excelente farmacêutico, professor do instituto, da faculdade, ajuda vários farmacêuticos aí pelo país, né? Então, para nós sempre é uma honra ter você contribuindo. E agora eu queria abrir para o Nilson, para explicar um pouquinho dessa questão de automação, o seu desafio aí, Nilson. Como disse o Ferracini, você resolve tudo. Na verdade, eu tento ser o caminho para que a solução aconteça, né? Porque eu acho que é interessante aqui, né? É um nicho de trabalho que a gente tem desenvolvido, uma vez que o farmacêutico ele não tem uma formação na área da tecnologia. Nós somos profissionais, e primeiramente, pensando em profissionais de saúde, né? Nos formamos para ser profissionais do medicamento.
Só que no momento que a gente se depara com a realidade hospitalar, a gente acaba percebendo essa questão da tecnologia, e ser o profissional do medicamento somente não funciona. Como o Fábio falou, sem a tecnologia, um farmacêutico no máximo pode entrar lá em 5 prontuários por dia, né, analisar aquele papel, aquele monte de informação. Muitas vezes ele também não tem toda a informação necessária para fazer essa análise e acaba fazendo uma análise, de repente, até superficial, né? E aquele paciente mais crítico, ele acaba não vendo porque ele está com o tempo dele limitado, né? Então, no momento que a gente vê a tecnologia se desenvolvendo nesse cenário, o farmacêutico, nesse caso, como eu acabei desenvolvendo a minha atividade dentro do hospital, é entender como funciona a tecnologia para trazer soluções que até então, anos atrás, nem se ouvia dizer, né? Nem se ouvia falar. Então, o que a gente busca, né? O que o Fábio fala, o que ele tem hoje à disposição, né? Foi uma seguinte experiência, né? Nós temos um sistema de prontuário eletrônico implantado no hospital desde 98. Né? Só que numa realidade totalmente adversa, sem nenhuma infraestrutura adequada, né? No momento em que existia telefone celular, mas só para fazer ligação, né? Então havia uma aversão muito grande dos profissionais com relação à tecnologia. Então o que a gente deve fazer, né? Fazer um caminho de adoção, de conversão, de treinamento, de entendimento da realidade desses profissionais, desenvolver sistemas e ambientes mais intuitivos e fáceis de adoção. Por quê? Eu não vou conseguir fazer a farmácia funcionar, a dispensação acontecer, sem a informação inserida corretamente dentro do sistema. Então, o primeiro passo que a gente teve que trabalhar muito fortemente é estruturar essa rotina de prescrição e dispensação, né? Então, isso já aconteceu lá há muito tempo, e mais recentemente, então, finalmente, é que a gente conseguiu remover um profissional da realidade que, infelizmente, era necessário, mas era um fator adicional de risco, que é um profissional que transcrevia essa prescrição para delegar diretamente para o médico. Finalmente, a gente conseguiu fazer isso, com que o profissional médico fizesse essa interação direto com o prontuário. Mas o problema qual acaba acontecendo, né? Um outro fenômeno surge quando o médico usa o prontuário, e se a gente quer deixar esse sistema muito seguro, é o médico que não vai querer mais usar o sistema, porque emite alerta demais, né? Então não é o nosso objetivo onerar o médico, trazer uma percepção de que realmente vai ser aquele negócio. O médico, a enfermagem, está mais no sistema do que cuidando do paciente, porque tem que ficar justificando cada uma das etapas daquilo que ele está fazendo dentro do sistema. Então, a nossa ideia, que surgiu até antes mesmo deste nosso sistema de prontuário eletrônico que temos implantado dentro do Einstein desde 2017, antes disso, nós já tínhamos de uma maneira bastante evoluída até, né, no sistema anterior, que não havia essa interação com o médico, nós desenvolvemos um sistema de inteligência, onde nós, mesmo que um transcritor inserindo essa prescrição, nós compilamos todas as informações críticas para o farmacêutico clínico, né, de modo que a informação vá para o farmacêutico e não o farmacêutico tenha necessidade de buscar a informação, né? Então, eu crio regras ao momento que eu quiser, do jeito que eu quiser, com os dados que me interessar, eu filtro este dado do prontuário à medida que eles vão sendo alimentados no sistema, né? E eu trago estes alertas para o farmacêutico, que compila a informação e vai trabalhar diretamente com o médico. Então, quando a gente entra no sistema de prontuário eletrônico a partir de 2017, a gente já tem um longo caminho andado para saber qual é o alerta que me interessa dar ao médico, qual não o alerta que eu não quero dar para o médico, porque nós temos uma segunda etapa de segurança, né? A primeira, a gente acaba disponibilizando alertas para aquelas situações mais críticas e mais graves, que o médico vai ser interrompido e sendo alertado. Num segundo momento, nós temos um sistema, aí sim, por regras criadas pela própria instituição, pelos próprios farmacêuticos, de acordo com aquilo que observa na própria rotina, conforme as evidências dos problemas atualmente mais perceptíveis, né? Então, o Fábio vai poder, até de repente, se quiser comentar, né? Lá no passado, a gente tinha um problema com albumina,
né? Então, nós tínhamos que ter um controle sobre pacientes que faziam uso de albumina. Eu não vou ficar lá alertando o médico, ó, doutor, justifique a sua prescrição de albumina, deixa o farmacêutico fazer esta análise, e aquela prescrição que eventualmente não tinha uma justificativa clínica para o uso, deixa que o farmacêutico aborda pontualmente aquele médico, né? Então, isso em tempos lá mais antigos, há 8 anos atrás a gente começou a fazer isso. Então, o nosso trabalho hoje, né, é tentar desenvolver e aprimorar cada vez mais estes sistemas em que nós podemos construir as regras à medida de que nós evoluímos com o nosso cuidado, com o entendimento daquilo que nós achamos que é seguro para o paciente, né? Há tempos atrás, né, tivemos um acidente importante com um paciente com problema de coagulação, né? Então, quais foram os fatores que levaram àquela circunstância para aquela paciente que teve uma hemorragia importante, né? E que não foi percebido, que não foi detectado ao momento adequado? Então, faça a análise, né, da causa raiz, identifica-se os problemas e a gente pode, a partir de agora, construir um sistema que, detectadas determinadas informações dentro do prontuário, eu consiga fazer aquele mix de um monte de informação. Então, não é só uma droga com uma droga. De repente, são várias drogas com resultado laboratorial, né, com determinadas outras informações inseridas dentro do prontuário que vai me dar um alerta para aquele paciente. Atenção, esse paciente tem um risco importante de sangramento, né? Ou uma outra situação bastante interessante para nós também, né? Uma outra realidade. Fala assim, poxa, o paciente faz uso de catéter central, né? O médico, ele tem conhecimento daquilo que está prescrevendo, né? A enfermagem, a enfermeira, vai administrar esse medicamento em algum momento, mas qual é a diluição adequada, né? Então, o farmacêutico ele precisa ser informado e alertado para verificar concentrações, as diluições adequadas, compatibilidade de infusões, para poder fazer uma administração no menor volume necessário para cada paciente. Então, o que eu digo, né? De um determinado momento, né, a gente trabalha de uma maneira reativa dentro dos sistemas, né? Porque a gente observa uma determinada condição acontecer, né? A gente tem lá relatórios, a gente tem os nossos sistemas de BI que apontam determinados indicadores, e é em função desses indicadores que a gente vai, então, fazer a gestão e criação dessas regras que vão nos ajudar a trabalhar proativamente, evitando que futuros erros ocorram novamente. Né? E aí, lógico, sempre, antes que o erro muitas vezes aconteça dentro da própria instituição, a gente está atento, lógico, à realidade das outras instituições, vendo ações que estão sendo realizadas em outros cenários. Né? Mas, assim, de forma ampla, né, falando, a minha atividade hoje é coletar esses problemas que acontecem nas áreas e, lógico, a gente está falando aqui do fluxo do medicamento, a farmácia clínica, né? Mas, eventualmente, fala-se, a gente vai achar problemas logísticos nesse cenário, né? Que a farmácia clínica, ela pode ser uma atividade, ela é uma atividade primordial, né? Mas todo o fluxo logístico, até eu queria complementar aí a fala, né? De que o problema do medicamento não começa na DOCA, né? Ele começa no dado mestre, no cadastro, né? Porque o medicamento que ele foi cadastrado indevidamente ou incorretamente, ele vai chegar errado no hospital, e na hora que eu preciso do medicamento certo eu não tenho, porque o pedido foi feito do medicamento errado, né? Então, eu como no início de carreira dentro do Einstein, né? Estou lá há algum tempo, eu tinha esse entusiasmo pela farmácia clínica, né? Falei, vou fazer farmácia clínica, mas na prática o que eu acabei vendo, a gente teria que ter outro caminho para fazer com que isso acontecesse de maneira segura, e era efetivamente o outro lado que eu sou entusiasta também da tecnologia, como todos os que estão aqui, é justamente tentar identificar, né, quais são as informações, qual é a lógica, qual é o ponto crítico que a gente tem nas nossas rotinas, que eu posso lançar mão da tecnologia para que a farmácia clínica aconteça de maneira segura. Não adianta um farmacêutico clínico analisando todos os pormenores da prescrição e lá na ponta o paciente receber o medicamento errado. Todo o trabalho, todo esse conhecimento jogado fora. Né? Então, é nesse ponto que queria encerrar meu comentário. Obrigado. Eu queria até aproveitar, você falou muito dessa questão de evidência, eu queria que o Murilo e o Armin participassem agora aqui, antes de eu abrir para as perguntas, Murilo, eu queria que você fizesse uma colocação, e o Armin também, que estão aqui presentes na sala, sobre medicina baseada em evidência. Sim,
Eu acho que depois de tudo que a gente ouviu, a gente pouco poderia talvez complementar, né? Nós temos muitos especialistas de quem tá no dia a dia, mas o que a gente tem proposto, um pouco até do nosso trabalho dentro da Volters, é justamente como aprimorar a efetividade clínica. Então, quais são as soluções que a gente consegue trazer para o mercado que sejam ferramentas desse apoio, né? Aí, cada vez mais, obviamente, baseado em evidências, nada empírico, né? Então, é trazer para cada um dos fluxos, a hora de ajudar o médico a entender um pouquinho como fazer uma condução, uma evolução clínica ou uma dúvida. A gente se depara muito com grandes hospitais, com escolas gigantes de residência, e a gente sabe que a prática exige, às vezes, uma pressão muito grande em cima dos residentes. Então, é fornecer essa tecnologia, é trabalhar junto com as instituições para que a gente consiga levar essa medicina baseada em evidência cada vez mais dentro da rotina, né? Então, esse é o nosso papel da Volters, de trazer isso junto. Obviamente, acredito mesmo no papel da Philips, em aprimorar cada vez mais as soluções para trazer. Da mesma forma, com o Nilson, no desenvolvimento de algumas plataformas que consigam aprimorar o fluxo da unidade pelo Einstein, junto com o Cerner. Mas eu acho que acaba sendo o papel de cada um, independente da empresa, tudo, é como a gente consegue garantir essa segurança do paciente. Acho que o foco é a segurança do paciente, é ser rápido, sermos efetivos no tratamento dele. Sabemos que ainda, por mais que a medicina esteja, ou o cuidado seja feito dentro de uma unidade de saúde, ainda tem o comportamento do paciente, a hora que ele sai. De nada adianta a gente ter todo esse aparato tecnológico, e aí a gente tem que contar um pouco também com a ajuda do paciente, né? Pós-alta, será que ele está tomando a medicação correta, na hora correta, na hora que ele vai para casa? Ou ele simplesmente desconhece talvez um efeito adverso que possa ter de uma medicação? Olha, pode ser que tenha um efeito adverso, ele não foi instruído para isso, no dia seguinte ele volta para o hospital e tem uma reinternação porque ele simplesmente desconhecia o efeito adverso. Então também tem uma questão comportamental, e a gente sabe que é uma curva de aprendizado, do ponto de vista de tecnologia, já discutimos bastante, está sempre exponencial essa tecnologia, então passa a ser rotina. O Ferracini colocou a questão da produtividade da farmácia trabalhando em 5 pacientes, com o apoio da tecnologia a gente consegue expandir isso. Então, acho que cada vez mais a gente consegue realmente fomentar que essa produtividade aconteça, mas de uma maneira eficaz, eficiente e segura. Acho que esse é o ponto. E o Bruno também colocou isso muito bem. Não adianta a gente ter a facilidade da tecnologia se a gente não vai ter o controle do que fazer com ela, né? Então, quais são esses freios, né? Os contrapesos para tudo isso. Então, esse é um pouquinho da minha visão, Tânia, e eu acho que essa discussão é sempre válida, né? Ainda mais no momento de pandemia, onde aprendemos muito, né? Essa questão de o que podemos fazer, que riscos podemos correr, que riscos não podemos correr, né? Ao longo aí dos últimos, pelo menos, 8 meses. Pode falar, Armin. Tá, já foi falado muito, né? Talvez só mais uma outra observação. Nós discutimos muito o fluxo de trabalho, o workflow, né? Então, nós temos, num lado, muita informação, né? Eu posso, como no passado, falar aqui um livro que tem todas essas informações, mas isso hoje em dia não serve mais, porque no point of care nós precisamos pensar muito no workflow, como colocar essas informações no momento certo, que foi falado já, né? Dentro do fluxo de trabalho do médico, do farmacêutico, né? Essa que é a grande questão, como fazer, né? Chegar com a informação correta, no momento certo, sem atrapalhar o médico e o farmacêutico. É essa que a questão do fluxo de trabalho, né? Do workflow, da tecnologia que mostra isso de uma forma bem simples, o que é relevante nesse momento, né? Essa que me preocupa muito nesses projetos que estamos vendo, que isso não pode atrapalhar, isso tem que ser como se fosse intuitivo e sem
mais cliques, tem mais telas disponível corretamente. Senão a informação está lá. O paciente vai no Google, né, consegue ver as informações, mas a informação ela não é curada e ela não está no momento certo, no ponto certo, né? E isso que, combinando os dois, eu acho que é a magia que estamos trabalhando todo mundo junto aqui. Tereza, eu queria que você fizesse uma colocação, você foi citada várias vezes. Eu queria que você. A gente está indo para o final, né, gente? Eu acho que era legal agora cada um falar, fazer um fechamento, né? Então, eu queria, como você iniciou o evento, eu queria que você fechasse, também respondendo aí o que o próprio Alfredo e o Nilson mencionou você, todos aí acabaram mencionando você. Se puder, Alfredo, por favor, repetir a pergunta, foram tantas coisas, por favor. Claro. Alfredo. Como é que essa questão, Tereza, de a gente conseguir equilibrar o uso de tecnologia, a questão do banco de dados, da informação, e como conseguir montar um banco de dados adequado para que essas novas tecnologias, principalmente data science, inteligência artificial, a gente consiga utilizar esse grande volume a favor da saúde, no sentido de ajudar a tomar decisões corretas nesse processo de curadoria. Perfeito. Eu acho que, em parte, as outras questões também foram relacionadas a esse tema do como, né? E eu acho que isso varia muito de instituição para instituição, né? O que eu acho que faz muita diferença, né, de maneira geral, né, para o uso da tecnologia, é uma questão de liderança, mais do que qualquer outra coisa, e de cultura, né? Enquanto a gente não tiver nas instituições, né, tem uma frase que eu acho fantástica, que é de 1994, se eu não me engano, que fala que toda empresa é uma empresa de tecnologia, é uma empresa de software, né? E logo em seguida veio uma outra versão dessa mesma frase do presidente até da Microsoft atual, que fala que todo negócio é um negócio de software, né? Na saúde isso é menos evidente, né? Porque, na verdade, a gente está prestando um serviço, tem um paciente ali na ponta, né? Tem toda uma questão do cuidado, da interação, da empatia, que é absolutamente fundamental e crucial, né? E que até afasta um pouco, né? Que a gente viu vários profissionais que atuam nessa área de tecnologia, que na verdade que atuam na assistência, mas que gostam de tecnologia e que se inseriram, né? Que são também apaixonados por esse tema, mas isso vai ter que, enfim, vai ter que estar na instituição como um todo e tem que vir da liderança, porque isso vai envolver escolhas, né, onde eu vou fazer investimento, tem que estar na estratégia, né? E eu vou ter que fazer muitas escolhas difíceis, né? Porque muitas vezes vai ser, ou eu vou comprar um equipamento que vai me trazer receita no curto prazo, ou eu vou fazer um investimento no longo prazo para montar uma solução que me reduza erro e que com isso eu reduza custo e que com isso eu possa subsidiar aí sim o equipamento para ganhar a receita, para passar a ganhar a receita mais lá na frente, né? Então, eu acho que essas são as questões, né? Depois vem toda a questão técnica, mas que isso varia demais de instituição para instituição, né? Então é difícil falar qualquer coisa nesse sentido. Mas essa é a minha visão do maior problema, da maior dificuldade que existe hoje, e por questões históricas, as empresas da área de saúde, elas são empresas familiares, profissional da área de saúde, a maior parte dele, agora não, mas enfim, mas, né, quem está hoje nos altos, né, nos mais altas posições, na maioria dessas instituições, são médicos ou familiares de médicos e que nem sempre gostam de tecnologia ou entendem o valor, né? Mas isso eu acho que está mudando muito rápido, né? Uma outra frase que eu gosto muito é a do Yuval Harari, do Homo sapiens, do Homo Deus e do 21 lições para o século XXI,
que ele fala que o Covid, né, na verdade ele não falou do Covid, mas ele falou que grandes crises, elas aceleram, né, fast forward innovation, e foi o que a gente viu aqui. E cada vez eu acho que vai ficar mais evidente, com essa exposição toda que a gente está tendo também a todos esses temas, esses painéis, e isso vai mudar, e a gente vai criar essas oportunidades cada vez mais, que todo mundo tem visto o quanto é importante, né? Mas, mais uma vez, eu falando demais, eu posso deixar os demais. Muito obrigada. Tereza. Obrigada. Vladimir, por favor, agora você. Bom, me despedindo já, obrigado pela oportunidade, achei que foi super interessante, eu gostei de tudo que eu ouvi aqui, vou pontuar aqui como desafio, e aí vou pegar emprestado uma fala do Bruno e do Armin. Eu acho que talvez o grande desafio para os sistemas de informação e para a tecnologia seja passar desapercebido por essa história toda. Quanto mais a gente puder criar sistemas que apoiem os profissionais sem que eles sejam sequer percebidos, sem que eles sejam intrusivos, sem que a gente traga informação demais, sem que a gente interfira demais no cuidado, melhor. E aí acho que minha visão aqui é que o minimalismo poderia ser, a gente está vivendo um momento de informatização 1.0, 2.0, a gente precisa passar por isso precisa passar rápido, e eu concordo com a Tereza, está tudo super acelerado, a gente tem uma grande oportunidade de dar um salto. Eu espero que esse salto aconteça e a gente passe cada vez menos a perceber que está interagindo com o sistema, e aquilo passa a ser natural, né? Eu não sou um especialista em informática em saúde, eu sou um especialista em saúde, informática está aí, permeando tudo, né? Então, na minha visão, esse é o desafio, como tornar os sistemas mais despercebíveis, digamos assim, pelos seus usuários, né? Bom, boa noite para vocês. De novo, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço. Obrigado, Tânia. Obrigada, Vladimir. Alfredo, por favor, sua despedida. Também me despedindo aqui. Eu acho que hoje, pensando nessa questão de modelo do queijo suíço, onde a gente tem vários furos nas várias barreiras que acabam os eventos atingindo os pacientes, a tecnologia, utilizar ela cada vez mais a nosso favor, especialmente uma parte que eu sou muito apaixonado, que é a parte de dados, para que eles consigam utilizar para a tomada de decisões, para conseguir enxergar onde estão esses furos, e a partir daí implantar melhorias, implantar mudanças de processos, sentar com quem está lá na ponta, com quem executa, quem está operando as atividades de fato, para poder, junto com essa equipe, construir de modo interdisciplinar e guiado por dados, guiado por medicina baseada em evidência, a melhor maneira de cuidar do paciente, sem também perder essa questão de não ficar o tempo todo na frente do computador, mas conseguir equilibrar o contato com também o uso da tecnologia. Então, acho que eu concordo com o doutor Vladimir, acho que agora entra essa questão de como a gente ser minimalista nesse processo, de modo a garantir essa fluidez sem ser percebido e garantir toda a segurança do paciente. Mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Nós é que agradecemos, Alfredo, sucesso para vocês lá no Alemão Oswaldo Cruz. E eu queria pedir para o Ferracini também deixar aí sua reflexão sobre tudo que nós falamos e a sua despedida. Eu queria agradecer o convite e falar que foi muito produtivo para mim estar com pessoas aí tão importantes e tão conhecedoras. Aprendi muito hoje. Para me despedir, eu só queria falar uma coisa, parafraseando talvez o Dr. Vladimir e o Dr. Armin, que a tecnologia ela é muito importante em hospital, mas a gente tem que lembrar que ela tem que ser a segunda coisa mais importante. A primeira coisa mais importante tem que ser o paciente. Então, todas as tecnologias, elas têm que ser facilitadoras. Porque se a pessoa, ela gastar mais tempo para preencher formulários, para ficar clicando, para ficar fazendo tudo, não vai sobrar tempo para assistência ao paciente. Então, temos que lembrar sempre que a coisa mais importante do hospital continua e sempre será sendo ainda o paciente. Muito obrigado. Obrigada, Ferracini. Nilson, por favor.
Para agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês também, é bastante agradável esse momento de convívio com pessoas em realidades diferentes pelo país, né? Isso nos dá uma percepção de que estamos evoluindo, não é de maneira geral, num sistema de saúde de maneira mais ampla. Falar mais do que os colegas já falaram, acho que é bobagem, né? Já falaram tudo, está muito bem claro para nós. Da questão é o paciente, a segurança e o paciente em primeiro lugar. É esse o recado. Obrigada, viu, Nilson? Sucesso para você, Ferracini no Einstein, que possamos todos passar logo por essa crise que a gente está vivendo, né? E que vocês possam logo todo mundo se encontrar, como a gente conversou com a Ayla no começo do nosso bate-papo. E, Bruno, você é um superintendente que está no meio dessa discussão de tecnologia, de gestão de farmácia clínica. Eu deixei você para o final justamente por isso, porque a Tereza falou muito da importância da gente ter as lideranças, né? O quanto é importante as lideranças estarem envolvidas nesse processo. Isso é uma questão cultural. A gente, através do Valor em Saúde, dos encontros que a gente faz do Business Club Healthcare, a gente ainda se depara, essa não é uma realidade, hoje a gente tem aqui nessa roda de discussão, hospitais de referências, né, hospitais que buscam essa tecnologia até para aprimorar a questão de atendimento, de segurança do paciente, de não ter reinternação, de você ter os custos mais, né, geridos por essas áreas. E aí a gente tem um superintendente que ficou aqui até o final nos ouvindo, e aí eu queria você encerrando, porque isso é muito bacana, a gente ter os líderes engajados nessa discussão, querendo participar dessa discussão, onde a gente tem vários farmacêuticos aqui presentes, e aí eu queria que você encerrasse nosso agradecimento também aqui, mas eu queria que você deixasse a sua reflexão e o encerramento, Bruno. Eu fico lisonjeado, né? Agradeço, né, pelas palavras. Eu acho que, assim, fui muito feliz na frase dela, na frase que ele falou, assim, ficou muito claro para mim, é o que eu penso, né? Todo mundo me pergunta assim, eu como médico, né, 6 anos de faculdade, 7 anos de residência, fiz 4 residências, então, assim, o que te levou a se meter com gestão, né? Todo mundo me pergunta isso, você vai ser superintendente de uma rede de hospital, você é doido, né? Mas o que me levou a chegar a esse ponto foi exatamente a possibilidade de, enquanto médico, né, eu faço o bem, né, de uma pessoa por vez. Né? Eu examino, eu olho, eu vejo, eu escrevo, eu trato. Né? Mas enquanto gestor, eu tenho a possibilidade de fazer o bem para muitas pessoas de uma vezada só, numa decisão só. Né? E eu acho que é uma das coisas principais que a gente tem que botar, né, na balança, quando você pensa, para que eu estou aqui? Né? O que eu estou fazendo? Né? O que eu posso utilizar? O que eu posso trazer hoje para fazer o mundo um lugar melhor? Né? E acho que esse é o pensamento que a gente está usando. Quais são as ferramentas que eu tenho hoje para transformar o mundo num lugar melhor? Né? E acho que é isso. A ideia é exatamente essa. Se hoje a tecnologia ela vem com essa possibilidade de ofertar, né, a chance da gente trazer uma medicina mais bonita, uma medicina que traga mais cura, que traga essa cura com mais rapidez, que se não cure, traga o conforto, né? E aí, quando o Nilson falou um negócio que eu achei muito importante, tá, que a gente consiga fazer isso, né, sem que eu tenha que tomar um tempo de cadeira muito grande, tá? E aí, acho que assim, foi muito feliz a hora que o Vladimir botou a palavra minimalista nisso daí, tá? Porque se eu tiro o médico, e assim, como médico, eu acho que vocês foram muito felizes nisso, se eu tiro o médico de frente do paciente, que é o objeto fim de tudo isso aqui que a gente está falando, se eu tiro o médico do lado do paciente, tá? Porque ele tem que ficar cada vez mais sentado, batendo num computador e quebrando a cabeça para procurar dentro das ferramentas que ele tem ali, o que ele pode estar, tá tudo errado, né? Então, eu acho que a tecnologia ela tem que vir, ela é um grande aliado, tá? Mas ela tem que ser um aliado, tá, que jogue do meu time, né, que jogue aqui do meu lado na infantaria, que vá para o campo de guerra comigo. E não que me tire daqui e me leve lá para trás de uma mesa e me tire do contato com o meu paciente, né? Então, se a gente consegue fazer tudo isso, né,
com essa pegada minimalista da coisa, mas focando realmente numa visão cada vez mais integralista da coisa, eu acho que esse é o caminho, eu acho que o caminho certo é esse. Essa tecnologia eu apoio, essa tecnologia que eu visto a camisa, é essa que eu vou junto, tá? Então, assim, agradeço muito, em nome da Fundação São Francisco Xavier, em nome do Hospital Márcio Cunha, tá? A todos vocês, né, por esse momento de aprendizado que eu tive com vocês aqui, né? Eu acho que foi um momento, foi 1h30 aí que a gente nem viu passar, né? Mas agradeço muito a oportunidade de poder ter estado aqui com vocês aqui, tá, pessoal? E acho que é isso, tá? O recado que fica é: vamos tentar fazer da melhor maneira possível, vamos transformar realmente a tecnologia sempre num aliado, tá? Para que no final das contas, como o Ferracini falou, o artista principal ali, o protagonista, seja sempre o paciente, tá? E a vida dele em primeiro lugar. Esse é o mais importante aí. Obrigado a todos vocês. Bom, Fábio, eu acho que a gente conseguiu atender a nossa expectativa. Foi um bate-papo super agradável. Eu agradeço a iniciativa do Grupo Altos Clubbers colocar esse modelo de diálogo, essa roda de conversa super simpática e interessante dentro do Valor em Saúde. Fábio, você quer fazer algum comentário final? Não, eu só queria agradecer todo mundo que participou hoje, agradecer você, Tânia, ao Dr. Vladimir e todos os speakers, né, por participar nessa discussão riquíssima que foi hoje, né, e espero que a gente consiga continuar sempre fomentando novas discussões desse nível e desse tipo de calibre, né? Obrigado. Verdade. Eu queria encerrar agradecendo aos integrantes dessa mesa redonda digital e aproveitar para vocês, pedir para vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube, Valor em Saúde. A gente tem inúmeras entrevistas, toda terça-feira a gente tem no nosso canal entrevistas com várias lideranças e os eventos digitais nesse formato que a gente compartilha lá para que todos possam assistir. Certamente o Fábio vai liberar, porque essa é uma discussão enriquecedora que a gente precisa compartilhar no setor. A gente sabe como está difícil participar de eventos, né? Porque está todo mundo lá na beira do leito, todo mundo tentando ajudar os pacientes. E eu queria fechar, fazer um encerramento. Eu sempre falo, né, encerrando, agradecendo, dizendo para todos que o tempo é o nosso maior aliado e é tempo de aprimorar conhecimentos e trocar experiências. É tempo de fortalecer os relacionamentos. É tempo de criar diálogos e oportunidades. É tempo de acreditar no próximo, na ciência, na medicina, nos profissionais de saúde e esperar por dias melhores. Até breve.